Fala galera! Estamos juntos mais uma vez e muito bom, sempre muito bom estar com vocês. E que bom que vocês estão nos seguindo, né, fazendo a crítica e sempre junto com nós. Um abraço a todos e vamos lá mais uma vez. Estamos hoje com episódio número 12, né? E no episódio número 12 hoje vamos receber aqui, quem, Rogério? É isso aí, João, põe no 12. Hoje nós estamos aqui com o Marcos, né? É Marcos o quê? Marcos Farhad. Marcos Farhad. Eu preferia não arriscar o nome, viu, João? Correto. Marcos Farhad, técnico de segurança, instrutor do Sistema S, né, Marcos? Sim. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, Muito né? obrigado. Muito obrigado por ter atendido o nosso Sim. chamado, né? A gente Pela tomou disponibilidade. sua disponibilidade. E aí, sempre a gente sempre começa perguntando, Certo. né? Quem é o Marcos Farhad? Fala para nós quem é o Marcos Farhad. Bom, o Marcos Farhad é um instrutor de brigada de emergência, mora na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Minha cidade de origem é São Paulo, capital, são 10 anos que eu moro em Uberlândia. Voltado treinamento, né? Voltado para treinamentos relacionados à brigada de emergência, trabalho em altura, espaços confinados, tenho a formação na área de segurança do trabalho, na área de acesso por cordas. Fiz parte do NEP, que é o Núcleo de Ensino Permanente do SAMU. Também tenho uma outra formação na parte de resgate rodoviário e socorrista. Que legal. E você está sempre na chave, Marcos? Sim, sempre existe uma temporada anual. Geralmente são de 2 a 3 meses com a prestação de serviço na CBMM relacionado a treinamento voltado a emergências. Legal. Sim. Questão de treinamento é para treinar até os 17. Bom, Marcos, fala pra gente, aí, dentro desses treinamentos, qual que é o campo de aplicação? Por exemplo, você falou a questão de resgate com corda, treinamento de alpinismo industrial. Como funciona? Como que é isso? E como que você começou, né? Tipo assim, né? Qual que é o que você considera hoje como sendo o seu cabo-chefe, né? Sim, hoje quando tratamos a questão de treinamentos normativos ou até mesmo a própria instrução técnica do Corpo de Bombeiros, o objetivo dentro do treinamento é desenvolver pessoas para atuar em situações diretamente voltadas à emergência. Sim. Então a gente sempre menciona, se o básico ele não for bem feito, o avançado não vai fazer a diferença. Com certeza. Tá? Inicialmente, como eu trabalhei como bombeiro civil há mais de 10 anos, eu me especializei na parte de prevenção de combate a incêndio. São 6 anos relacionado à questão do treinamento voltado à brigada de emergência, onde foi o meu carro-chefe, e posteriormente eu fiz algumas especializações na parte de acesso por cordas, que é voltado também para o resgate, e também na parte de espaços confinados. O resgate com corda, ele é justamente para um espaço confinado onde você não tem acesso, onde o acesso é mais dificultado? Isso. Como que é? Depende muito do setor, depende muito da questão da área. Tá? Então, quando você utiliza cordas para fazer um resgate, seja ele por técnicas de alpinismo ou até mesmo para você conseguir acessar nesse local de difícil localização, de difícil acesso, então você utiliza essas cordas para conseguir retirar essa vítima o mais rápido possível, preservando não só a segurança da equipe, como também a segurança dessa vítima, que a gente sempre considera retirando da zona quente e transferindo ela para uma zona morna ou fria, para que a equipe de primeiros socorros ela dê continuidade no atendimento. Boa, muito bom. E em cima do que você falou que ele foi bombeiro civil, né? Sua formação Sim. foi bombeiro civil. O bombeiro civil, qual que é a função primordial dele numa situação de emergência? Hoje o bombeiro civil ele é um profissional prevencionista, então ele atua diretamente, que a gente chama de intramuros. Então ele trabalha na parte de prevenção de combate a incêndios e o primeiro atendimento caso tenha uma situação de emergência na planta, seja ela comercial ou industrial. Caso não tenha controle desse atendimento, aí sim tem o acionamento do Corpo de Bombeiros Que legal. para assumir a ocorrência. Então, no caso, o
o brigadista, o profissional, ele vai dar o primeiro socorro, Sim. manter a vítima até a chegada de um especialista, de um bombeiro, do médico, alguém para dar esse suporte para a vítima. Isso. Então a ideia é manter essa vítima até os serviços especializados chegarem. Seja o próprio corpo de bombeiros ou uma equipe médica através de uma UTI móvel, uma USA, para dar esse suporte avançado. Quando a gente fala que... uma vez eu participei de alguns treinamentos de brigada e o pessoal fala o seguinte: quando a pessoa tem algum acidente, quando ela cai, alguma coisa, a gente não deve pegar na vítima, manter ela por conta de... pode acarretar tiver algum ferimento da coluna, pode piorar, pode deixar a pessoa até paralítica, né? Certo. Mas no caso, numa situação crítica, por exemplo, você tem um incêndio, você tem às vezes um vazamento de um produto químico, alguma coisa que com o tempo ali pode acarretar num dano maior para a vítima ou pode chegar até numa fatalidade. Qual que é a orientação? Ela mantém a mesma, não remove a vítima, ou nesse caso a vida da vítima ela é prioridade e a gente remove a vítima? Legal, ótima pergunta. Na verdade, não existe nenhuma literatura, seja no Brasil ou fora, que fala que não pode mexer na vítima. Tá? Não existe. Bom. Essa equipe de emergência, ela tem a capacitação, tem a segurança para prestar esse atendimento, é super válido a equipe ela desenvolver. Por quê? Hoje, quando a gente fala assim, o que é uma situação crítica onde nós não vamos, de repente, preservar a questão da coluna com risco, né? Hoje tem aquele receio, mas eu vou deixar uma vítima paraplégica, tetraplégica, quando se tem risco iminente de vida. Então, um exemplo, se a gente tem um vazamento, vou citar um exemplo aqui, NH3, que é amônia, gás amônia, e uma vítima de queda, nós vamos utilizar colar cervical, prancha longa, ou vamos fazer uma retirada rápida? Tá? Então, a equipe de emergência ela precisa entender esse contexto. Se a gente tem a condição de fazer essa retirada rápida e fora do cenário da zona quente, dar esse tratamento de primeiros socorros, ou se não é uma situação crítica, onde a equipe tem a condição e o tempo necessário para fazer o controle da cervical, para fazer a restrição de movimentação de membros, passar por uma prancha longa e seguir com o atendimento de primeiros socorros. Então a equipe ela precisa entender esse contexto. É zona quente? É possível fazer essa restrição de movimentação? Sim, então vamos empregar. Não tem como, a gente precisa fazer uma retirada rápida. Então um exemplo é uma chave de Haustec, que é essa retirada rápida da zona quente e colocar ela na zona morna. Entendi. Então a equipe ela tem que ser capacitada para isso. Sim. Ô Marcos, e quando a gente fala de industrial, né, de empresa, vamos dizer assim, tem um número de funcionário que é obrigatório, né, para a empresa ter a equipe de resgate? Sim, hoje vamos citar o exemplo Minas Gerais, nós temos uma IT-12 do Corpo de Bombeiros que rege a brigada de emergência. Isso, que é a instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Dentro da IT-12 nós temos algumas portarias, que é a 50 e a 54, que menciona não só a parte da brigada de emergência, como também que os instrutores que capacitam esses profissionais, eles também precisam ser credenciados junto ao Corpo de Bombeiros. E além desse credenciamento, existe uma porcentagem de acordo com a classificação da planta, de acordo com o projeto, onde vai determinar a porcentagem entre população fixa, população flutuante, que vai dividir se essa é uma brigada de emergência nível básico, nível intermediário ou nível avançado. Então existe uma diferença desses três níveis. Ô Marcos, e qualquer pessoa que se interessar pode ser um brigadista? Sim. Hoje, quando a gente chama de brigadista orgânico, ele é um profissional que ele voluntariamente ele pode ser um brigadista, sim. Desde que tenha uma condição física, tenha vontade de aprender, não existe nenhuma restrição sobre ser um brigadista. Então a gente até menciona, muitas das vezes as técnicas que são aplicadas no treinamento dentro da empresa, seguindo as instruções técnicas, esse brigadista ele acaba não utilizando
na planta industrial, mas às vezes pode ser com o próprio familiar no seu dia a dia. Sim. Então é de extrema importância o treinamento. E trazendo, você disse, para o dia a dia, tem um procedimento que a gente faz na brigada, que é quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, que a gente faz as compressões e a respiração, a insuflação, inflação. Isso. Quando é o momento de parar? Legal. Quando a gente trata de uma vítima em parada cardiorrespiratória, sempre o brigadista ele precisa ter em mente o quê? Primeiro, a segurança dele. Sim. Segundo, a segurança da equipe dele, porque sozinho ele não vai conseguir prestar esse atendimento diretamente. Tá? E em terceiro lugar, a gente coloca a vítima. Quando ela não tem a condição, quando ele faz essa verificação, ausência de pulsação, ausência de respiração, local está seguro, fez o acionamento do serviço especializado, seja o bombeiro ou uma equipe de primeiros socorros. Esse brigadista ele vai trabalhar com 100 compressões, de 100 a 120, não há necessidade de fazer a ventilação, que é a famosa boca a boca, até porque ele não tem uma barreira de proteção, tá? E devido ao risco de doenças infecto-contagiosas. Sim. Então ele vai trabalhar de 100 a 120 até chegar a esse socorro especializado, ou a própria brigada ela disponibilizar o desfibrilador. Tá? Então ela tem um treinamento com a utilização do DEA, para caso necessário, e um exemplo de uma parada cardiorrespiratória é aplicar esse recurso. Sim. E aí ela pode usar o balão também, né? Sim. Então quando esse recurso especializado ele chega, aí a gente muda essa configuração de 100 a 120 e aí a equipe trabalha com 30 compressões, 30 ou 15, por 2 ventilações, através que a gente chama, uma barreira de proteção, que é uma BVM, bolsa, válvula e máscara, mas conhecido como AMBU. AMBU, Isso, porque o AMBU, na verdade, é o fabricante. Ah, é a marca. Isso, é a marca. E o nome é BVM, né, que é uma bolsa, válvula, máscara, para a gente conseguir fazer ventilações de resgate dentro da emergência. Entendi. Ô Marcos, e em cima dos treinamentos também, a gente pegando a questão do trabalho em altura, muitas das vezes nas empresas você tem escada marinheiro, ou você tem a escada que vai contornando com passarelas. Aquela plataforma. Plataforma, isso, boa. Às vezes a pessoa que tem medo sobe na escada marinheiro, chega lá em cima, ela trava, passa mal, desmaia. Como que é feito esse resgate com acesso sendo um marinheiro? Precisa de PTA, a gente faz pela mesma escada, como que é esse procedimento? Legal. Dentro da planta industrial, a gente precisa seguir o procedimento interno relacionado ao resgate. Uhum. Então, um exemplo, até existe alguns pontos sobre o uso de PTA, hoje a PENT, né, mudou o nome, sobre a utilização dela para um resgate. Então vai depender do plano de emergência da planta. Se no plano de emergência ela contempla o uso desse recurso, eu particularmente não vejo nenhuma restrição. Tá? Segundo ponto, se um trabalhador ele subiu, de repente ele teve uma vertigem, é uma situação caso clínico. Tá? Então nesse caso clínico ela está consciente, está orientada, ela ficou ali com medo, a equipe de emergência ela tenta convencer esse trabalhador a descer pelos meios seguros, para não precisar transportar ela numa prancha rígida e ter todo aquele trabalho, de repente, com uma condição, um exemplo de uma marinha na vertical. Então, isso vai depender muito do cenário. Agora, um exemplo, se é uma vítima inconsciente, tá? A equipe de emergência ela vai verificar os sinais vitais, por exemplo, tem pulso, respira, mas está inconsciente, fazer o monitoramento a cada 2 minutos, não tem condições de deambular, ou seja, andar. Então, qual que vai ser o meio? Não temos um exemplo, a PTA. Então, nós vamos utilizar uma maca envelope, uma prancha longa, para conseguir retirar essa vítima desse local, colocá-la ao solo e, posteriormente, a equipe de primeiros socorros dá continuidade a esse atendimento. Certo. E antes de você entrar no meio como instrutor e tal, você citou bombeiro civil, né?
e quantos anos, né, você ficou ali como bombeiro civil? E, tipo assim, gostaria que, de repente, você citasse, né, um resgate que você fez, que você considerou, assim, que teve um grau de dificuldade maior, né? De preferência, o cara a vítima sobreviveu, né? Sim. Acho que sempre a vítima Com a história com o sobreviveu. final feliz. Sim, não somente a parte de pessoas, mas também até um exemplo de captura de animais. Então, eu vou começar em São Paulo, criança. Tá? Eu acredito que criança é uma situação um pouquinho mais complicada. Sim. Tá? A parte do atendimento, Então, o cenário fomos acionados, né? Então, conforme eu mencionei, a gente atua com intramuros, diretamente dentro da empresa, e inclusive era um clube, tá? É um clube, chama a Hebraica, São Paulo. E uma criança, aproximadamente de 7 anos, ela prendeu o braço no banco. E aí, quando eu cheguei no local, a família estava ela acabou se desesperando e pediu para que a gente retirasse de imediato, mas quando tentou puxar o braço ali, preservando a segurança dessa criança, a gente percebeu que existia uma dificuldade, porque não conseguia ali soltar. Então precisou usar um serrote para cortar essa parte do banco, para nesse momento retirar o braço dela. Esse foi um cenário que, por ser criança, né, a gente acaba que recorda, tá, de imediato. Situações quando a gente fala do adulto, o que eu acredito que assim, são situações extremamente graves, é quando a gente faz um resgate rodoviário. Tá? Então, pela cinemática, fala assim, vítima presa às ferragens, ou até mesmo um veículo com saída de pista, ou ela foi ejetada do veículo, são situações que a gente estamos esperando o pior, tá? O pior cenário. Então a prestação desse atendimento, ele vai depender muito da questão do próprio cenário, e é algo que realmente assim, marca bastante quando se presta esse atendimento. É fundamental, fundamental ter no meio, né, social, né, na sociedade, esses bombeiros civis, né, que são muitas das vezes considerados anjos, né? Sim. Herói, né? Herói, anjos. Eu participei uma vez, vou compartilhar com vocês. Muito tempo atrás, tem meu amigo até hoje, Giovanni. Abraço aí, Giovanni. Abraço, Giovanni. Gagueja com a amiga. Ele parece motor de Monza, assim, quando o frio da partida não vai de jeito nenhum. Tá sumido, Giovanni. Tá. O que acontece? Nós fomos numa cachoeira. E aí resolvemos descer, menino, né? Juízo. Você estava com ele, né, velho? Juízo a gente não usava muito naquela época. Resolvemos descer as pedras e lá estava mais ou menos 25 de altura. E eu comecei a descer primeiro. Quando eu já tinha descido mais ou menos uns 3 metros, eu escuto um grito quando eu olho para cima e ele passando, caindo. Ele de uma vez se bateu lá embaixo e rolou e sumiu pro meio do mato. Eu peguei e subi, onde a gente estava não dava área. Tinha um outro amigo com a gente. Peguei e falei para ele, desce, se ele tiver caído de dentro d'água, tira ele, né? Eu vou buscar socorro. Liguei para os bombeiros de imediatamente atenderam a gente. Inclusive mandar um abraço para o Corpo de Bombeiros de Araxá, Ricardo, Jean, Marcelo Teixeira, que socorreu, deu um apoio lá. E os bombeiros desceram. Quando chegou, os bombeiros pegou e eu falei assim, o que eu faço para ajudar? O cara falou, fica aqui em cima, porque... Pedaço, com altura, com sangue, eu falei, com sangue eu tenho. Ele falou, fica aqui em cima, senão você vai precisar... Se recorrer. Socorrer também. Socorrido. Moral da história, desceram, socorreram, ele estava consciente, graças a Deus ele não quebrou nada, mas tinha esse medo na hora dele ter uma hemorragia interna. E aí socorreram, graças a Deus hoje ele está bem e tudo. Mas aí na época, o bombeiro me fez uma pergunta que me veio à mente agora. Ele falou assim para mim, nós temos 2 opções, tira ele por helicóptero ou a gente vai subir com ele andando. Subir com ele fazendo alpinismo na maca. Só que a preocupação deles era a questão do tempo por conta dele ter uma hemorragia interna, alguma coisa que eles não viram, não poderiam identificar nesse momento assim. Aí eu te pergunto, na questão de resgate, do trabalho na altura, o colaborador caiu, teve um acidente, como fazer para a gente não perder esse tempo, esse time, que às vezes ali na frente ele pode ser precioso? Treinamento.
Treinamento. full time. Treinamento. As equipes de emergência elas precisam treinar e assim, dentro do pior cenário possível. Aí a gente sempre usa um termo, treinamento difícil, resgate fácil. Porque tempo é vida. Sim. Tempo é vida. Então, muitas das vezes existe uma realidade no Brasil que é a questão que as pessoas acreditam que não há necessidade do treinamento. Que o treinamento, ele pode, quando a gente trata da emergência, ele pode ser online, ele pode ser somente dentro de sala de aula. Então, quando a gente trata situações em altura, situações de resgate em espaços confinados, é treinamento. A gente pode pegar um exemplo do próprio Corpo de Bombeiros, e que é uma referência para nós. Quando não está atuando em emergência, os bombeiros estão treinando. Tá? Então, precisa treinar. Tem um ditado que fala, né? Só sofre quem não sabe o que está fazendo. Exatamente. Então é de extrema importância, eu sou super a favor do treinamento, porque é o treinamento que vai levar à perfeição, é o treinamento que a equipe de emergência vai errar menos. Sim. E graças a Deus, né, Rogério, que tipo assim, não foi sempre que Araxá teve no Corpo de Bombeiros, né? Graças a Deus que nessa ocasião, né, Sim, já tinha aqui o Corpo de Bombeiros. Eu já sou freguês lá, eu já fui socorrido 3 vezes. Caí da cachoeira, acidente de moto, de bicicleta. E muitas pessoas me perguntam, Marcos, mas você não faz rapel na cachoeira? Algumas pessoas fazem essas perguntas. Eu te perguntar, se como lazer você gosta disso? Eu admiro, é bonito, contato com a natureza, mas trabalhar, seja o esporte, né? Áreas que não são controladas, acredito que o risco de incidente, o risco de acidente ele aumenta. Então, quando a gente fala que a prevenção em cachoeiras, lagoas, riachos, ainda as pessoas acham que está tudo bem, e não só a parte da água, a parte de pedras, animais peçonhentos. Então são N fatores que a gente sabe, mesmo que o bombeiro dê o melhor deles para chegar na ocorrência o mais rápido possível, quando a gente pega um exemplo de uma cachoeira que está fora do perímetro urbano e uma vítima foi acometida por um acidente, garanto que menos de 10 minutos o Estado, né, o bombeiro dificilmente vai conseguir chegar para prestar esse atendimento. Nesse dia que eu compartilhei com vocês, eles foram super rápidos. Porém, para eu conseguir falar, eu gastei em torno de 30 minutos. Porque da onde eu estava lá embaixo até lá em cima na rodovia onde dava a área com o telefone, eu gastei de 30 minutos. Depois que eu chamei, eles gastaram em torno, para chegar onde eu estava, em torno de 25 minutos. 20 a 25, que era fora da cidade. E assim, eu assustei. De repente, às vezes eu acho que o pessoal perde um pouco de tempo na ligação, que pergunta muita coisa. Sim. Mas não é. Quando o pessoal chegou, eles já desceram com tudo. O cara já desceu com corda no coisa, com cinto de resgate, com as máquinas, já deixou tudo. Quando eu falei assim, o que eu faço para ajudar, já está com tudo pronto. Então assim, o nível de treinamento é altíssimo. É fundamental, né? A preparação técnica, o conhecimento, né? Sim. Então, muitas pessoas acabam até julgando o bombeiro, mas por que está fazendo tantas perguntas, né? Então, para recolher o maior número de informação para que realmente entenda primeiramente que não é um trote, tá? Que não é um trote, e seguir quando chegar na ocorrência, ter todos os recursos necessários, porque ele sabe que tempo é vida. Então, por isso que existe o porquê, quantas pessoas, localização, então é um praxe do... Você deixou bem claro que o treinamento, né, é fundamental, né? E aí eu te pergunto o seguinte, quando não tem o corpo de bombeiro na cidade, eu não me lembro muito bem como que funcionava. Acho que muitas das vezes vinha de Uberaba, né, Rogério? Não tenho certeza. Mas eu te pergunto o seguinte, a polícia militar, né, eles, tipo assim, tem noções, né, de primeiros socorros, né, de resgate, mas de repente eles não têm aquela autonomia de treinamento, correto? Sim. Ou eles, tipo assim, normalmente, né, na falta do corpo bombeiro, quem chega primeiro... Geralmente é a polícia militar. Sim. Tá? A polícia militar ela tem um treinamento relacionado a primeiros socorros, sim. Agora técnicas, igual exemplo,
de alpinismo, voltada ao bombeiro, eu acredito que não tenha. Tá? Entendi. Eu acredito que não tenha, somente a parte básica ali de primeiros socorros. E até existe a regulamentação da portaria 50, 54, que trata da brigada profissional. Existem alguns projetos que essas cidades com até 30 mil habitantes, a ideia é colocar o bombeiro municipal. Que na verdade ele é um bombeiro civil com a jurisdição do próprio Corpo de Bombeiros Militar, para prestar esse atendimento. Sim. Então ele vai ser um bombeiro civil, porém municipal, com a jurisdição e regulamentação pelo Corpo de Bombeiros Militar. Tá. Onde a gente vê muitos bombeiros, tipo assim, que eu acho que eu entendo que deve ser bombeiro civil, por exemplo, nas praias, né? Clubes, aquelas pessoas que a gente vê, né? Salva-vidas, são todos considerados bombeiros civil? Isso, é guarda-vidas civil. Entendeu? Ele é um guarda-vidas civil. Então hoje, o bombeiro civil ele foi regulamentado no ano de 2009 através de uma lei federal, a 11.901. Hoje, por uma questão de nomenclatura, dentro do estado de Minas Gerais, não se fala mais bombeiro civil, e sim brigadista profissional. Quem é um brigadista profissional? É esse profissional que nada mais é do que um bombeiro civil. Legal. E qual que é a diferença do bombeiro civil para o brigadista que trabalha dentro das empresas, seguindo a IT12? Porque ele é um brigadista orgânico. O que é o brigadista orgânico? É aquele que foi voluntário, se voluntariou para ser brigadista. O que é o brigadista profissional? É o profissional que foi contratado através de uma lei, a 11.901, que atua diretamente na prevenção de combate a incêndio e primeiros socorros. Marcos, é uma área, tipo assim, é algo que a gente sempre... criticar é fácil, né? Mas sempre é necessário criticar, que às vezes, através das críticas, as coisas acontecem, né? No meio político, até no meio, né? Empresarial, né? É algo que, tipo assim, que deveria ter na escola, né? Primeiros socorros, resgate, tipo assim, de repente a partida... Quando a gente fala o maior e o melhor investimento sempre vai ser a prevenção. Sim, com certeza. Tá? Sempre a prevenção. Então, se a gente pegar um exemplo de primeiros socorros, a gente considera uma lei que chama Lei Lucas. Tá? É uma lei Lucas que foi regulamentada no estado de São Paulo, mas hoje ela é federativa. Então, cabe a cada município regulamentar como obrigatória essa lei que trata referente a primeiros socorros dentro de instituições de ensino. Bom. Tá? Seja primário, maternal. Porém, existe essa questão política, mas pegar um exemplo Uberlândia, tá? Não existe essa lei, a prefeitura não regulamentou ainda, mas até o próprio bombeiro recomenda que as instituições de ensino tenham esse treinamento básico, tá? De primeiros socorros, além da IT12 referente à formação da brigada de emergência, de acordo com a classificação. Então, aí nós estamos falando, né, tipo assim, a gente está falando, tipo assim, de um cenário ideal, né? Nós estamos falando lá da empresa, né, do cenário industrial, que tem a brigada, aí nós estamos falando de uma cidade que tem o corpo de bombeiro, né, ou que tem ali a polícia militar próximo, né, para atuar, fazer os primeiros socorros. E quando a gente pensa assim num cenário que está longe disso, ou seja, não tem corpo de bombeiro, não tem polícia militar, e a gente sabe que a maioria das pessoas não tem noção nenhuma, né? Infelizmente, né, por isso que a gente falou, deveria ter na escola, ou seja, porque todo mundo teria, né, uma noção de primeiros socorros e cresceria com aquilo ali e teria interesse de saber cada vez mais. Mas aí vamos pensar num cenário, o pessoal está distante, não tem o corpo de bombeiro, como agir? Marcos, mas ele falou de um cenário que está longe, mas o que está perto agora é o nosso intervalo. Sim. Nós vamos para o intervalo, legal, pessoal. bacana. E já volta, viu? Tem que lembrar do que. Pode puxar? Voltamos, galera! Episódio 12, troca de chaves. Nós estamos aqui no canal Efeito Manutenção e recebendo hoje o Marcos Farhad, né? É Farhad mesmo, né, Marcos? Farhad. Exatamente, F-A-H-A-D. Até o final do episódio eu vou conseguir gravar o Eu escrevi, né, Rogério? Eu escrevi e eu lembrei. Farhad. Marcos, no final do primeiro bloco o João perguntou sobre como fazer quando você não tem
um bombeiro profissional, você não tem um brigadista, você não tem o socorro perto. No caso, vamos falar o município, né, João? Mais distante, como proceder? Vamos jogar aquela situação crítica onde a pessoa não tem acesso à informação, não conhece primeiros socorros. Resumindo, quem se acidentou, tá? Como proceder? Bom, é uma situação bastante complicada quando a gente entra nesse ponto referente ao poder de decisão. Tá? O poder de decisão. Quando não temos um exemplo, né, o próprio Corpo de Bombeiros, o brigadista profissional, que é o bombeiro civil, é uma situação que chama a prefeitura para dar esse suporte. Tá? Não temos a prefeitura para dar esse suporte. Certo. Estamos no perímetro fora da cidade. Fora da cidade. Fora da cidade. Então o ideal, tá? O ideal é, de repente, fazer esse transporte, porque a gente não tem nenhuma dessas opções. No meio do caminho, se vocês conseguirem ligar para o Corpo de Bombeiros, informar que vocês estão a caminho da cidade, nessa próxima cidade existe o bombeiro, de repente tentar verificar se tem como fazer um encontro, né, do serviço de emergência com a família que está levando esse acidentado ou essa pessoa que teve um mal súbito. Eu acredito que seja a única opção nesse momento. Então, eu vou falar eu, Marcos Farad. Se eu não tenho opção da prefeitura, não tenho opção da polícia militar, não tenho opção do Corpo de Bombeiros, não tenho opção do brigadista profissional. Não tem instrução. Não tem instrução. Assim, eu vou deixar morrer. É um cenário. Mas eu vi um E negócio aí? também que o pessoal às vezes faz muito. Pega a mão esquerda, pega a mão direita, junta as duas e reza para chegar a tempo, porque senão não vai. Isso. Muitas das vezes quando coloca um ente querido, uma pessoa dentro do veículo, são outros fatores que pode potencializar até mesmo Outro acidente. outros acidentes pelo fator emocional, parte psicológica. De repente, vou pegar até um exemplo, esse ano, eu aplicando treinamento numa usina de cana-de-açúcar, e um rapaz ele falou assim: Marcos, quando nós estávamos falando de OVASS, que é a obstrução de vias aéreas para o corpo estranho, e a lágrima escorria dele no decorrer do treinamento. Eu falei: tá tudo bem? Ele falou: não, Marcos, pode continuar com a instrução. Sim. Aí no término ele falou assim: olha, esse ano minha filha completaria 16 anos. Nossa, doido. Ela, com 2 aninhos, ela se engasgou. Até arrepio. E a gente não tinha um Também. conhecimento, tá? Estávamos a 50 quilômetros da cidade mais próxima, morávamos na fazenda. E simplesmente ela desmaiou, ficou cianótica roxa, ninguém sabia fazer nada, viraram de ponta cabeça, levantaram os braços, arrumaram um veículo e levaram até a cidade mais próxima. Quando chegou na cidade mais próxima, ela já estava numa condição que, mesmo dentro de serviço especializado, não conseguiram reverter. Tá? Então, foi uma situação de falta de recurso, falta de conhecimento de primeiros socorros, que fez com que chegasse a essa situação. Então, é bastante complicado para nós. Me fugiu o nome agora, mas você com certeza deve saber. Tem uma manobra que a gente aprende no treinamento, que a gente pega a pessoa que... Sim, a manobra de Heisman ou a manobra Isso. de Heimlich, tá? Que é essa pressão que a gente trabalha fazendo uma movimentação J, né? Porque ele está em parada respiratória por obstrução de vias aéreas, considerando um sólido. Um exemplo, um pedaço de carne, um pedaço de pão de queijo. Então, se nada for feito, ele vai ter uma evolução para a parada cardiorrespiratória. Se nada for feito, para cada 1 minuto equivale a 10% a menos de vida. Em 10 minutos, é 100% a menos. Então, 10 minutos sem realizar um exemplo, uma reanimação cardiopulmonar, infelizmente morte cerebral. Se o serviço especializado chegar, pode reverter. Pode, sim, dependendo, mas infelizmente pode deixar com uma sequela. Sim. Tá? Não, eu vou falar pra você, eu tenho a minha pititinha, quando você falou, eu me coloquei no lugar da pessoa. Sim. Você perdeu um ente querido às vezes por falta de conhecimento ou por alguma coisa que você não conseguiu fazer, né? É extremamente complicado. É realmente assim a situação que você não. Igual esse rapaz,
não tive palavras ali Ué, para passar para eles. extremamente complicado. Então, Marcos, existe, tipo assim, para as pessoas, né, buscar essa instrução, ter esse conhecimento, existe um treinamento básico, né, tipo assim, que normalmente as pessoas têm acesso a esse treinamento? Que qualquer pessoa pode fazer? Na internet às vezes tem, mas na internet não Sim. está distante, não é o ideal, né? Esse é o tipo de coisa que precisa ter ali a presença, né? Sim. Quando a gente pega o exemplo de primeiros socorros, no meu ponto de vista, precisa ser um treinamento presencial. Isso, um contato ali na instrução. Então, vou pegar um exemplo, uma reanimação cardiopulmonar, uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho pela manobra de rádio. Eu acredito que na parte online, esses dois conteúdos que eu citei, talvez em termos de aprendizado, ele não vai trazer uma condição legal. Tá? Então, existem sim instituições, centros de treinamentos, escolas que fornecem esses cursos específicos. A gente pode pegar um exemplo, São Paulo, estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, você tem esses treinamentos presenciais que você consegue desenvolver fora da Lei Lucas, fora das ITs do Corpo de Bombeiros. Cabe o interesse do próprio participante. Ou até mesmo dentro das UBSs, que é possível também a gente pegar um exemplo do SUS. Então, a pessoa que tem interesse, ela pode ter uma UBS próxima à sua residência, conversar que tem um interesse referente, um exemplo, tem um bebezinho de 9 meses, qual que é o procedimento que, caso ele venha se engasgar, que a gente deve fazer o pai ou a mãe? Tenho certeza que o profissional da área da saúde, ele vai auxiliar ali nas orientações como que deve proceder. Sim, tá. E é legal que também essa parte é gratuita, né? E você tem algum exemplo assim de entidade, associação, né? Tipo assim, algo que lá é exemplo, lá em Uberlândia ou em algum outro lugar, algo que seria legal ser implantado, né? Se tivesse uma entidade que fosse, não, vamos promover isso, né? Vamos arrumar um instrutor, né? Vamos ter ali um meio onde as pessoas podem estar tendo um acesso facilitado. Você tem algum exemplo assim? Então eu vou... até uma questão que eu vou colocar aqui para vocês. A parte pública e a parte privada. Tá? Quando a gente pega a parte pública, a gente pode citar o exemplo do SUS, que é possível, sim, esse treinamento, basta o interesse da pessoa. Sim. Tem a parte privada. A questão cultural nossa, eu vejo que ela tem um pequeno problema. Às vezes, quando você fala assim, a parte privada, vamos pegar um exemplo assim, um treinamento de 8 horas de primeiros socorros. Aí eu vou colocar lá R$150 por participante. A sociedade acha caro, Sim. mas aí compra um iPhone de 13 mil. Tá. Exatamente. Entendeu? Assim, eu respeito, são prioridades. Então, Isso que eu falar, questão de prioridade. São questões de prioridade. Então, hoje essa referência para nós, e muitas das vezes, uma parte da sociedade procura somente um treinamento específico e paga o que é necessário quando passa por uma situação com a própria família. Sim. Aí ela tem essa preocupação em realmente investir sobre o treinamento. Vou pegar até um exemplo para vocês. Eu tive primeira vez tive a oportunidade de aplicar um treinamento básico de primeiros socorros dentro de uma igreja. Mesmo? Dentro de uma igreja. Mas por quê? Como que surgiu essa demanda? Foi através de uma indicação. O pastor ele entrou em contato comigo. Aí eu fui pessoalmente conversar com ele e falei, Marcos, a gente tem interesse em treinamento de primeiros socorros para todos aqui na igreja. Eu falei assim, mas por quê? Falei, porque a gente passou por uma situação aqui dentro e estávamos com mais de 60, já até usei esse termo, 60 irmãos, e infelizmente ninguém soube fazer nada. Ficaram desesperados, ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas até o Corpo de Bombeiros chegar, naquele dia o bombeiro estava empenhado em outras ocorrências. E aí ficou aquela questão, transporta ou aguarda o bombeiro? Tá? Então eles tiveram que passar por essa situação crítica, para falar assim, não, realmente a gente aqui precisa de um treinamento de primeiros socorros. Legal. Com certeza, bacana, gostei. Então, e normalmente se encontra no mercado esses profissionais
esses instrutores, né, igual você. Sim. E até te pergunto, né, eu sei que você é ligado à empresa, né, tem contratos com as empresas, mas hoje você tem disponibilidade, se for, tipo assim, né, se você receber o convite, Sim. hoje você ainda tem essa agenda tá cheia? a sua agenda Sim. você tem agenda, né, Sim, tem uma entidade, tem uma associação, Sim. né? Eu tenho agenda sim, desde que desde que faça um prévio planejamento, Certo. é possível. Legal. E uma outra opção, de repente, não quero fazer o treinamento com o Marcos. A própria pessoa ela pode entrar no site do Corpo de Bombeiros, e no site do Corpo de Bombeiros tem um link que ele puxa os instrutores que são credenciados dentro do nosso estado. Cara, Então, tá vendo? então Quem tem conhecimento disso? ele pode puxar. Eu mesmo tenho. Não, nós não tínhamos, né? Até agora. Pega um exemplo, fala assim, eu vou um treinamento aqui em Araxá. Aí você entra no site do bombeiro, vai informar quais são os instrutores credenciados ao Corpo de Bombeiros que passaram por uma formação pelo bombeiro, e aí entra em contato via e-mail, telefone, porque a gente tem a obrigatoriedade de manter atualizados os nossos dados, porque a gente precisa fazer uma reciclagem dentro do bombeiro a cada 2 anos. Certo. E aí exige a nossa atualização. Tá? Que legal. Excelente, hein, Rogério? Pô, que isso. Viu? É um posto de conhecimento. Troca de chaves não deixa. Né? As trocas de chaves estão igual aquelas enciclopédias Barça antigamente. O Barça era até 9, nós já estamos no 12, nós já estamos com mais conteúdo que o Barça. Então. Ô Marcos, e em cima do treinamento, você comentou, treinamento de altura, você me auxilia, treinamento de altura, treinamento de resgate, Espaço confinado. espaço confinado. As NRs, de repente Obrigado, você pode falar NRs. para nós um pouquinho, né? Quais são as NRs? Uma dúvida aqui na questão do espaço confinado. Para o trabalho espaço confinado, você precisa apenas de um medidor para você saber como é que está o nível de oxigênio e tudo? Ou, por exemplo, se eu vou dentro desse espaço confinado, eu vou ter uma outra atividade de NR, eu vou ter, por exemplo, um trabalho a quente, um corte, eu preciso ter mais algum equipamento auxiliando o executor? Sim. Bom, quando a gente pega o exemplo da própria NR33, que trata do trabalho em espaços confinados, a gente tem o primeiro time, que é uma formação básica do vigia do trabalhador, com 16 horas. Nós temos um segundo time, que é o supervisor com a capacitação mínima de 40 horas. Tá? Um outro ponto é a permissão de trabalho. Sim, APT. Então, isso, APT. Então não existe, a gente sempre fala, né, nenhum trabalho urgente ou um trabalho emergencial, porque todas as atividades ela precisa existir o planejamento. Sim, com da certeza. execução. Eu particularmente, quando falo do trabalho em espaços confinados, eu vejo que situações de espaços confinados é a parte mais complexa que possa existir relacionada a uma emergência. Então, além dos medidores, que é um item obrigatório, temos que tomar um pouquinho de cuidado sobre trabalhos simultâneos dentro do espaço confinado. Vamos pegar um exemplo, um trabalho a quente e um trabalho com solventes, tá? Para não correr o risco de uma atmosfera explosiva e causar um acidente com todos envolvidos. Sim. Então, quando é passada uma capacitação para esse supervisor, ele precisa ser um profissional muito criterioso, muito. Por quê? Porque ele vai pegar todos esses pontos dentro da PT, vai pegar o cadastro de espaço confinado, vai entender a configuração desse espaço confinado, para aí sim fazer a liberação e o acompanhamento da atividade. Então, dependendo da atividade, existe a necessidade de montar uma equipe de emergência para, caso passar por uma situação crítica, dentro desse espaço, a equipe já está à prontidão para fazer um içamento, uma retirada de imediata desse trabalhador. Boa. Bom. Então, quando a gente trata o exemplo do espaço confinado. E tem algum equipamento específico que precisa ter para esse tipo de atividade? Quando a gente pega uma atividade dentro do espaço confinado, relacionado, vou pegar aqui o exemplo relacionado à emergência. Tá? É um praxe. Conjunto autônomo, tripé, jogo de polias, cordas, mosquetões, maca envelope, prancha rígida, desfibrilador externo automático, linha de ar mandado. Então isso vai depender muito da configuração
da planta, da configuração do espaço confinado para a execução da atividade. Quando você fala de desfibrilador, me vem muito na cabeça a questão de cena de filme, o cara ali dando choque. Eu nunca presenciei, só vi na televisão. É daquela maneira mesmo que a gente vê na televisão? A ideia do desfibrilador externo automático, ele tem uma condição de fazer uma avaliação dessa vítima, se ela está em fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, atividade elétrica sem pulso ou assistolia. Como se quando a gente coloca aquelas pás, que são os eletrodos, ele faz uma leitura, como hipoteticamente explicando, como se fosse um eletrocardiograma. Eletrocardiograma, o ECG, todos já fizeram. Sim. É como se estivesse passando uma formiga aqui, várias formigas no nosso tórax. Então, quando ela fala assim, ideia, choque indicado, tá? Choque indicado. Então, é como se reiniciasse esse coração, que ele pode estar tendo uma fibrilação ventricular ou um taquicardia ventricular. Agora, se o DEA fala assim, um exemplo, choque não indicado, continue com as massagens. Essa vítima pode estar em assistolia. O que é uma assistolia? O famoso infarto fulminante. É como se o combustível do nosso veículo acabasse a gasolina. Ele não consegue trabalhar. Então, no filme, eu vou pegar um exemplo, no filme, né, é o cardioversor. Tá? Mas quando a pessoa está tendo um infarto fulminante, não é aconselhado o desfibrilador? Não, porque aí vai depender do quê? Do medicamento, das drogas, adrenalina, noradrenalina e assim por diante. Então, um exemplo, é o que todos torcem por Araxá, hoje em Uberlândia nós temos, é uma UTI móvel. Sim. Porque se essa vítima ela está em assistolia, o que o serviço de emergência ela faz hoje aqui para vocês? Ela coloca na ambulância e transporte. Sim. Agora, se ela está, um exemplo, em assistolia ou em AESP, se você tem uma UTI móvel aqui na cidade, que é um médico ou um enfermeiro, é um mini hospital dentro da ambulância. Ele vai tratar no local, na residência, um exemplo, um acidente de trânsito, para tentar reverter, para voltar, um exemplo, de 100 a 120, a frequência cardíaca ela estabilizar, para que posteriormente faça o transporte dela. Cara, eu por mim, todo mundo tinha uma parada. O coração parava. Era no choque, não sabia que a pessoa que tinha infarto fulminante tinha que ter um medicamento. Adrenalina, um exemplo, noradrenalina. E assim, então, agora eu me senti assim, bem bobo, porque eu tinha uma informação e fiquei sabendo outra. A pessoa que tem infarto fulminante, ela volta? É um ponto aqui, um exemplo, né? Dentro desses 10 minutos, se eu tenho uma equipe especializada, que é o médico, o enfermeiro, autoridade, doenças pré-existentes, a ausência de pressão alta, um exemplo, ausência de diabetes, provavelmente sim. Tá? Então, vou pegar um exemplo quando eu trabalhei por 3 anos na USA, em Uberlândia. Na USA é UTI móvel. Então, quando a gente se deparava, um exemplo, com uma vozinha de 90 anos em parada cardiorrespiratória, é um pouquinho mais difícil de voltar através do investimento desse recurso. Agora, se pega um jovem de acidente de trânsito em parada cardiorrespiratória, dependendo ali do cenário, você tem uma condição, uma probabilidade de reversão muito maior de um jovem do que uma vozinha caquética, né, considerando essa idade. Então, isso depende muito de fatores. Quando você tem uma UTI móvel à disposição da sociedade. Agora, quando você tem uma ambulância de suporte básico de vida, que ela não faz nenhum procedimento invasivo. O que é um procedimento invasivo? É a aplicação das drogas, que são os medicamentos, entubar. Trabalha somente dentro do suporte básico de vida, que é o exemplo da brigada de emergência. Tem até uma enfermeira que vai vir falar com a gente também, podendo entrar nessa parte das drogas, da entubar, esse assunto com ela. Parece que assim, tá até casando. Tá casando. Sempre falando de enfermeiro, falando de ambulância, até estava aqui para perguntar. Quando a gente vê, você falou do transporte, né, a ambulância fazendo transporte de um paciente, né, de uma cidade para outra, né, que às vezes acontece muito, né, tem que ir para Uberaba, né, entendeu? Muitas das vezes, né, tipo assim, o atendimento precisa ser em Uberaba, acontece muito. E aí eu te pergunto o seguinte, né, veio essa curiosidade, sempre nesse transporte de ambulância, tem um profissional do Corpo de Bombeiro ou não? Acho que sempre tem um enfermeiro somente. Na verdade, ela pega 2 princípios, né? Público e privado.
Então, eu vou pegar o exemplo privado e depois eu entro no público aqui para vocês. Uberlândia. Tá? Uberlândia, existem 3 empresas de ambulância. 3 empresas. Essas empresas, elas fazem a função do SAMU, a função do bombeiro, exceto acidente de trânsito. Então, vamos pegar um exemplo aqui, 3 empresas em Araxá, para citar essas de ambulância. CBM, mais 2. CBM, Mosaic Bem Brasil e Bem Brasil. Eurochem. E Bem Brasil. Então ela paga um convênio, ela faz um convênio com essas empresas, um valor mensal que a gente chama de área protegida. Então quando um funcionário ele tem um mal súbito, que é uma parte clínica, ao invés da empresa ela entrar em contato com o corpo de bombeiros para pedir esse recurso, ela chama essa empresa particular, que é uma UTI móvel, para prestar esse atendimento, através de uma área protegida, com um valor mensal. Ela funciona... E ela dá o suporte nessa área. Isso, ela dá o suporte nessa área. Então vamos supor que eu vou pegar um exemplo. Deus o livre, aqui no treinamento em Araxá, eu sofri um acidente. Tá? Eu tive um mal súbito. Preciso ser transferido para Uberlândia. Meus familiares de Uberlândia, eles podem entrar em contato com uma dessas empresas que vai fazer o transporte intermunicipal. E aí vai ter uma avaliação. É um suporte básico de vida, o Marcos não corre risco de vida, ou um suporte que precisa de um acompanhamento médico. E aí fala assim, um exemplo, não precisa de um acompanhamento médico, ele teve uma fratura no joelho. Então a minha família ela contrata esse serviço, a ambulância vem até Araxá e leva ele para o hospital de preferência, de acordo com o convênio dele. Tá? Então existe um custo, mas se tem uma vantagem. Isso tem uma segurança, né? Isso, até as pessoas falam assim, mas é caro um serviço particular de uma ambulância na nossa residência? O que vocês acham? É caro, gente? Vamos supor que vocês... Um exemplo, né? Quanto que vocês acham que vocês acionaram uma ambulância? Vamos supor que vocês morassem em Uberlândia. Quanto que vocês acham que é um serviço desse? Cara, o médico na sua residência. Vou chutar, mas deve estar na casa dos 6. Não passa de R$2.000. Mesmo? Não passa de R$2.000. Tá? Não passa. Caro para nós é uma diária de um UTI. Sim. Que passa de 10 mil. Um tratamento de quimioterapia. Sim, a gente até brinca, tá? Quando fala assim, R$2.000, a gente consegue até um agiota que não bate, né? Só bate, né? Fala assim, vamos arrumar um agiota que não bate. Então é um serviço, tá? É um serviço que... Visando salvar uma vida, isso, né? até todos os meus familiares em Uberlândia, tem o meu pai idoso, que se passar por uma situação crítica, minha mãe, minha esposa, tem a orientação. Liga para um desses 3 serviços. Logicamente eu vou ligar para o corpo de bombeiros. Mas se o bombeiro, qual que é a previsão de chegar na minha residência? 30 minutos. A empresa X, ela vai chegar em 10. Eu vou ligar para essa empresa. Com certeza. Tá? Eu vou ligar para essa empresa. Isso é considerando o serviço particular, privado. Agora o público está dentro até da própria Constituição de 88 do SUS, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas... na teoria funciona. Isso, mas igual um exemplo. Na prática... a prefeitura de Araxá, ela pode ceder uma ambulância para fazer o transporte do Marcos até Uberlândia? Pode, tá? Porque está dentro da Constituição. Mas vai depender de uma série de fatores que aí... disponibilidade, agenda... Você conhece um vereador e tem essa dificuldade. Isso, mas possível. Quando você falou do valor, né, o custo-benefício, né, a gente sempre tem que falar do custo-benefício. Isso. Sabe o que eu considero caro? Né? Tipo assim, quando morre um ente, né, da família, uma pessoa, aquilo é tudo caro. Isso, até tem fugindo até um pouquinho, tá, desse assunto, eu gosto de seguir um pouquinho a cultura americana. Não só pelo o valor de sepultamento, essas coisas, mas também pelo valor sentimental da perda da pessoa também, cara. É complicadíssimo. Eu falo assim, até a cultura americana, se eu puder colocar o meu cachorrinho no seguro, eu coloco. Então eu tenho uma corretora de seguros, tem uma corretora não, né? Tem uma pessoa, uma corretora de seguros, que ela
coloca, né, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, porque, queira ou não, eu sou um prestador de serviço. Certo. Até mesmo seguro referente à questão do sepultamento, funerária. Por quê? Sim. Porque a ideia é, caso eu morrer, um exemplo, a minha família não tem essa preocupação e esse custo sobre esse cenário que é tão ruim, tão crítico muito ruim naquele momento. Né? E assim, ainda vem o peso naquele momento. Ô Marcos, e tipo assim, eu tinha até notado aqui, né? Você já tinha comentado comigo numa oportunidade, né? Que eu tive a oportunidade, né, de ter um treinamento com você, que foi excelente. Foi aí que a gente teve esse, né? Fez o network, né? Você comentou, né, de alguns projetos seus, ou seja, eu sei que você é um pouco empreendedor, né? Sim. E aí, se puder falar para nós um pouquinho, né, das suas invenções, né? Você é quase um Santos Dumont. Quase. Como você se vê, né, daqui a um tempo com isso, né? Quase. Eu vejo que a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Com certeza. Tá? É uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. Então, quando eu comecei na parte dos treinamentos, eu utilizava aquele tambor de 200 litros, 30 litros de água, 2 de gasolina, 1 de óleo, fazer uma tochinha ali com cabo de vassoura, dava partida, né, vamos dizer assim, falava sobre a questão do fogo, as características, condução, convecção, o que é o fogo, e o aluno pegava o extintor, fazia o combate ali do princípio de incêndio. Eu sempre fiquei falando assim, nossa, mas eu posso melhorar esse meu recurso, né? Legal. E dentro de uma empresa em Uberlândia, eu fui prestar um serviço e a empresa falou assim, Marcos, você pode utilizar o seu recurso aqui, mas a responsabilidade do resíduo era totalmente sua. Sim. Então, no término da atividade, eu tinha uma carretinha, colocava esse tambor com óleo na carretinha, fazia o travamento com catraca e eu precisava levar até o ecoponto da prefeitura e descartar esse resíduo. E até assim, a questão do risco, ergonomia, era um problema. Sim. Era um problema. E a partir desse momento eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para conseguir resolver esse problema. E aí a partir desse momento, nessa própria mesma carreta, né, essa carretinha, eu reformei ela, depois tive uma oportunidade de apresentar pessoalmente para vocês. Quando você me manda foto, a gente joga ela no Isso, eu vou mandar para vocês. Né? Então, eu coloquei um tanque de 200 litros, um tanque de inox, montei um sisteminha por GLP, como se fosse o princípio do fogão de residência. Sim. Tá? Aí a partir desse momento, como o gás ele queima somente superfície, então eu encho ele de água, o gás queima por cima, o acionamento dele é via controle remoto, coloquei uma bateria 12 volts, um conversor de energia, acredito que vai entrar na área de vocês. Sim, um conversor. Falamos recentemente disso, né, da bateria. Uma bateria 12 volts, foi um projeto que demorou 1 ano para eu concluir ele. Então hoje 100% dos meus treinamentos ele é totalmente biodegradável, não gera nenhum tipo de resíduo dentro de uma planta industrial. Bacana. Tá? Então é uma queima limpa, não tem fumaça. No término da atividade, abro o dreno do equipamento e esse resíduo, essa água vai embora sem nenhum problema. Bacana. Esse é o primeiro que eu... Mandava pra gente divulgar, né, João? Esse é o primeiro que eu desenvolvi. E o outro foi através de uma casinha de boneca. Casinha de boneca mesmo, tá? Depois eu vou passar para vocês, é uma casinha de boneca. A ideia é quando a gente fala da questão das características da fumaça, a parte do fogo, hoje até o próprio bombeiro ele utiliza o quê? Uma caixa de MDF como se fosse um puff. Sim. E lá ele coloca fogo e aí entende a questão da evolução do fogo, energia. E aí no término, geralmente essa caixa ela pega fogo ou ele conserva para os próximos treinamentos. Sim. Então a partir desse momento, eu fiz um projetinho e desenvolvi ela de inox. Eu desenvolvi ela de inox e na lateral da minha casinha, aí eu peguei um princípio um pouquinho da caldeira. Eu coloquei um visor, onde o aluno é como se fosse uma vitrine. O aluno ele tem a condição de entender os fenômenos do fogo e da fumaça por esse visor de fora para dentro. Tá? Então a fumaça apagando o fogo, sim, a entrada de oxigênio, colchão térmico, diferença de temperatura. Aí eu coloquei 3 manômetros
que são termômetros em diferentes pontos dessa casinha, que aí ele também consegue acompanhar a diferença de temperatura no ponto A, no ponto B, no ponto C, e mais esse visor lateral. Interessante. Daí a ideia, por ser de inox, é porque eu consigo colocar fogo dentro dela. Sim. E não tem nenhuma alteração, porque Ele não se depois propaga. isso, ele não vai ser, é um fogo totalmente controlado. E eu lembro de você comentar que você desenvolveu também, né, um container, né? Isso, então Trabalha em altura, existe, na verdade, esse é um simulador móvel. Esse container, ele é até de uma empresa, essa empresa fica depois de Belo Horizonte, fiz algumas adequações, né? Tá. Então é tudo móvel, né? Bom. Então a gente chega, por exemplo, em company. Então a ideia é levar esse recurso para a indústria, seja o simulador móvel para trabalhos em altura e espaço confinado, depois eu vou passar para vocês, Sim. e a parte dos treinamentos também. E logo, um outro recurso que eu estou usando faz 3 meses, são bonecos que simulam humanos. Então, Por que a ideia dos simuladores, pessoas, tá? que são esses bonecos? Porque quando a gente coloca pessoas nos treinamentos de içamento, entrada de espaço confinado, existe o risco. Então a ideia é a gente conseguir neutralizar, eliminar totalmente esse risco. E muitas das vezes, quando o aluno ele está na condição de vítima, tá? Preso numa prancha longa, dentro de uma máquina envelope, o aprendizado dele vai reduzir. Agora, com a utilização dos bonecos, eu melhoro a segurança da atividade e também eu não exponho mais o aluno na condição de vítima. Então, o aluno ele tem a condição de aprender no treinamento, uma vez que ele não está como vítima. Muito bom, né, Rogério? Mas o tempo passou, mas, né? E a hora do almoço é caro. Não. Então vamos lá para... Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração, obrigado pela aula, pelas informações compartilhadas. Foi um show. Eu acho que eu aprendi muito mais nesse tempo sentado aqui do que todos os treinamentos de brigada que eu fiz, viu, João? Tem Legal. muita informação aqui que eu nunca nem tinha pensado que seria dessa maneira. Então, muito obrigado mais uma vez. Toda vez a gente tem um brinde, né, João? Tem, que pode ser legal. sopa. Nossa, Aqui, uma lembrança, né? muito obrigado. Você, desse momento. Muito legal. Vou utilizar, eu gosto de Sim. usar boné. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser transferido. Com certeza. Tá? Conhecimento sem transferir não é conhecimento. Né? Exatamente. É uma troca de informação. Somos eternos aprendizes. Né? Sim. Esse foi nosso intuito, né, Rogério? Com Desde o certeza. início, né, esse projeto que nós criamos, e a gente sabe que a gente vai bem mais longe Muito ainda, mais porque a gente sempre está tendo essa recepção, né, das pessoas que a gente chama, né? Quando eu tenho pra mim que quando a gente pega e pega esse conhecimento e joga pra lá e compartilha com o pessoal, eu tenho pra mim que o nosso trabalho aqui está sendo feito da maneira sendo correta. feito né? da maneira A gente tá correta. alcançando o nosso objetivo. Principalmente num assunto tão importante como esse. Sim. Então, Marcos, o que eu quero te pedir? Além desse show, dessa aula que você deu pra gente aqui, né, João? Isso. Olha lá pra câmera, deixa uma mensagem pro pessoal que segue a gente, que tem dúvida nessa área, que se interessa. Legal, bacana. Bom, a minha mensagem a gente sabe que a prevenção sempre é o maior investimento, tá? Na dúvida, não faça, tá? Sim. Na dúvida, não faça, acione o corpo de bombeiros. A cultura de treinamentos, ela é essencial, ela é de extrema importância para todos, tá? E que realmente, se vocês têm condições de passar por um treinamento prático, de frente a primeiros socorros, prevenção de combate a incêndio, não percam essa oportunidade, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Esse é o meu recado. Bom, show. Legal. Fazer só uma observação, quando ele falou do infarto, João, do jovem e da velhinha, você dá mais pra velhinha, tá? Você não vai perder, não. Não. Pessoal, esse foi o Troca de Chaves. Troca de Chaves, episódio número 12. Muito bom, pessoal. Show. Show. Galera, Até mais. obrigadão. Valeu, Um abraço. Canal Efeito Manutenção.